Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver a análise AC trifásico desequilibrado calculando as correntes de linhas. Nesse tutorial eu vou terminar a análise começada nas partes 1 e 2. Agora vou calcular as correntes de linhas. Será que vai ser simples? Será que vamos cair? É isso que eu vou mostrar agora. Vamos lá? Mas já vou avisando, não vai ser fácil. Os bons que me sigam. E aqueles que me seguirem até o final, um bônus. Vou revelar um segredo que poucos livros falam. E vamos lá, nos equilibrando nesse circuito desequilibrado. O circuito é esse aí, nosso velho conhecido. Ele é mostrado na figura com as medições das correntes já calculadas, as correntes sobre as resistências. O gráfico dos fasores está desenhado na figura, mostrando em azul as correntes nas resistências. Nesse gráfico, a referência é a tensão de fase V1. A nossa missão é determinar as correntes de linhas IL1, IL2 e IL3. Como fazer isso? Simples, usando a lei dos nós. Veja, vou aplicar no nó L1 o nó assinalado na figura. A corrente que eu quero calcular é a corrente de linha IL1. Vai ser fácil, porque eu já conheço as outras duas correntes. Foram calculadas no tutorial passado. Se você considerar a corrente que sai do nó como sendo a corrente positiva e a corrente que entra no nó como sendo negativa, é só escrever a equação do nó que você já está careca de saber. Vou começar por IL1. Se está entrando do nó, então é menos IL1. Mais I12 está saindo do nó. Menos I31 está entrando no nó. Tudo isso é igual a zero. Afinal, é a lei dos nós. A soma das correntes em um nó é igual a zero. Essa é a nossa equação. Quero determinar IL1. Então, vou isolar IL1. Isolando IL1, a equação ficou IL1 é igual à soma de I12 menos I31, exatamente como você fazia nos circuitos de corrente contínua. Mas aí termina a semelhança. Ao substituir os valores, as operações envolvem vetores, operações bem diferentes da aritmética dos circuitos de corrente contínua. Para somar vetores, é melhor trabalhar com eles na forma retangular. Você lembra a regra para passar da forma polar para a forma retangular? Eu montei esse papiro resumindo tudo, só para relembrar. Para passar da forma polar para a forma retangular, a regra é clara. Você deverá gerar duas parcelas, uma real R e outra imaginária X, conforme descrito no papiro. Vou aplicar a regra para a primeira parcela, a corrente I12. I12 é igual ao módulo 1 ampere multiplicado pelo cosseno do ângulo 30 graus, mais J vezes o módulo 1 ampere vezes o seno de 30 graus. Pegando os valores do seno e do cosseno e substituindo na equação, agora é só multiplicar e pronto. Tenho a equação da corrente I12, uma parte real e outra imaginária. Você deve escrever o sinal na frente da parte real mesmo quando for positivo. Isso vai facilitar muito lá na frente, acredite. Vou colocar lá para cima para facilitar a operação. Agora vou fazer o mesmo para I31. Veja como fica. Substituindo os valores do cosseno e do seno, note que o cosseno deu um valor negativo. É assim mesmo. O vetor poderá estar em qualquer um dos 4 quadrantes. Olhe no gráfico fasorial a posição da corrente I31. Ela está no segundo quadrante. A projeção do eixo real é para o lado negativo, por isso negativo no cosseno. É só calcular e pronto! Esse é o valor da corrente I31 na forma retangular, prontinha para somar ou subtrair. Olha o sinal negativo na parcela real. Vou juntar tudo lá em cima para facilitar a operação. Coloco as duas correntes uma embaixo da outra para facilitar, mas tem que ter cuidado. A operação é I12 menos I31. Você sabe o que tem que fazer antes de somar tudo? Isso mesmo! Antes é preciso inverter a corrente I31. Agora é só somar. Real com real, imaginário com imaginário, e temos a corrente de linha IL1 na forma retangular.
Não esqueça de manter o sinal mais na frente da parte real. Mas essa é uma forma pouco prática. Vou passar para a forma polar para que apareça o módulo, que é o que a gente consegue medir. Você sabe como fazer? Isso mesmo! É só usar a regra para converter da forma retangular para a forma polar. Primeiro vou usar o módulo. É só usar Pitágoras. Calculando, o módulo da corrente é igual a 4,58 amperes. É isso que vamos medir com o amperímetro. Agora está faltando o ângulo. Vou calcular usando a regra do arco cosseno. Mas aqui tem que ter cuidado. Primeiro eu vou calcular um ângulo auxiliar, levando em conta só os módulos da parte real e parte imaginária. O ângulo é igual ao arco cosseno do módulo da parte real, 4,33, dividido pelo módulo 4,58. A função arco cosseno tem em toda a calculadora científica. Usando a calculadora e calculando, o ângulo auxiliar é igual a 19,1 graus. Agora é preciso corrigir em função do quadrante. A correção é indicada em azul no papiro. Você tem que observar o sinal da parte real, R, e da parte imaginária, X. Por isso eu pedi para você escrever o sinal na frente da parte real. A parte real R é positiva e a parte imaginária X é negativa. O ângulo final é igual a 360 graus menos 19,1 graus. Isso dá 340,9 graus. Pronto! Agora eu tenho a corrente de linha na forma polar com o módulo que eu posso medir. Vou atualizar o diagrama. Pronto! Andamos mais um passo. Veja a corrente de linha IL1 no gráfico dos fasores, amplitude e ângulo. Agora vou repetir o procedimento para determinar IL2. Aplicando a lei dos nós no nó L2, chego na equação da corrente IL2. A corrente de linha IL2 é igual à corrente I23 menos a corrente I12. Substituindo os valores das correntes, vou passar a corrente I23 para a forma polar. Observe que o cosseno de 270 graus é zero e o seno de 270 graus é menos 1. Calculando, essa é a corrente I23 na forma polar. Vou colocar lá em cima para facilitar a operação. A corrente I12 eu já tinha calculado antes. Cuidado, tem que inverter o sinal da corrente I12. Agora é só somar e pronto! Essa é a corrente de linha IL2. Vou passar para a forma polar. Afinal, queremos medir essa corrente. Para calcular o módulo é só aplicar Pitágoras. O módulo é igual a 2,65 amperes. Agora o ângulo. Primeiro o ângulo auxiliar, só os módulos, a parte real sem sinal. Vou corrigir. A parte real é negativa e a parte imaginária é negativa também. Então, tem que somar 180 graus. O ângulo final é 250,89 graus. Pronto! Agora tem a corrente de linha IL2, 2,65 amperes, e ângulo de 250,89 graus. Vou escrever no diagrama. Veja a corrente IL2 no gráfico fasorial. E agora vou calcular a corrente de linha IL3. Aplicando a lei dos nós no nó L3, chego na equação da corrente IL3. A corrente de linha IL3 é igual à corrente I31 menos a corrente I23. Como eu já calculei as correntes I31 e I23 antes, vou direto para a soma, cuidando para inverter I23. Vou passar para a forma polar para poder medir. Começo calculando o módulo. É só aplicar Pitágoras. O módulo é igual a 5,29 amperes. Isso é o que você pode medir com o amperímetro. Vou calcular o ângulo. Começo calculando o ângulo auxiliar. Corrijo o ângulo. A parte real é negativa e a parte imaginária é positiva. Então, o ângulo final é igual a 180 graus menos o ângulo auxiliar. Isso dá 130,9 graus. Agora temos a corrente L3 também. Temos as três correntes. Veja a corrente de linha IL3 no gráfico fasorial.
é a maior corrente de todas. Pronto, tudo resolvido. Foi preciso muita matemática, mas aprendemos muitas coisas. Veja o gráfico fasorial com todas as correntes e tensões desse circuito trifásico desequilibrado, que quase nos fez cair da corda bamba. Agora chegou a hora da mágica, o grande final. Vou salientar nesse gráfico somente as correntes de linhas. Agora vou somar vetorialmente as correntes. Vou começar somando as correntes de linhas IL3 e IL2. E agora vou somar a corrente de linha IL1. Veja que fantástico! A soma das correntes de linhas deu zero. Isso aconteceu porque na ligação em delta não temos a conexão para o neutro. Então a soma das correntes de linhas é igual a zero. E não importa se a ligação é equilibrada ou não. Essa é uma informação importante. Guarde bem. É o prêmio para quem ficou até o final do vídeo. Se você fizer a soma com a forma retangular, também dá zero. Essa eletrônica tem cada uma que desequilibra a gente. Você viu nesse tutorial como calcular as correntes de linhas em circuitos trifásicos desequilibrados em delta. Depois dessa, chega por hoje, não é mesmo? Até a próxima! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!